Bom, esse vídeo aqui, número 2, na verdade é uma sequência do vídeo 1, onde eu expliquei um pouquinho do que é a medicina alopática. E hoje vou explicar um pouco do que é a medicina integrativa, que se contrapõe um pouquinho ao conceito alopático, que trabalha sobre esse conceito aqui, de que saúde é igual a ausência de doença, né? Então, como eu já falei, é um pouco perigoso a gente imaginar que um paciente que não sente nada, que está dentro do seu peso, que não tem sintoma, que esse paciente está saudável. Tem muitas outras coisas que a gente deve avaliar para poder fazer essa afirmação. Bom, a medicina integrativa é uma medicina também chamada, também conhecida como medicina alternativa, tá? Não é um termo que eu concordo, depois eu explico um pouquinho por quê, mas ok, vamos explicar para que você em casa possa entender o que é essa medicina. Nos Estados Unidos, a gente já tem uma sociedade médica aceita pelo Conselho Federal de Medicina, que chama Medicina do Estilo de Vida, tá? É um conceito médico que busca ensinar o paciente a mudar o seu estilo de vida para minimizar o máximo possível o risco de desenvolvimento dessas doenças que cada vez mais estão assombrando a população. Bom, para a gente falar de medicina integrativa, a gente tem que falar de um bioquímico chamado Linus Pauling, que todo mundo aí já ouviu falar lá na 8ª série em Química, tabela de Linus Pauling, teorema de Linus Pauling. Esse bioquímico aqui, ele viveu em uma época onde as doenças que não eram comuns começaram a aterrorizar a população, como por exemplo o infarto, o câncer, o Alzheimer, o Parkinson. Bom, só que junto com isso também foi uma época em que a população começou a aumentar a expectativa de vida. E as pessoas falavam o quê? Essas doenças estão aparecendo porque as pessoas estão vivendo mais. Então, muitas pessoas conviviam com essa ideia fixa na cabeça. Mas Linus Pauling não. Por quê? Porque ele observava o comportamento da população sob o ponto de vista envelhecimento e ele via o quê? Ele via que um senhor envelhecia com saúde, com cognição, com uma boa mobilidade, equilíbrio, e um outro envelhecia com uma hemiplegia, com um câncer, com uma bolsa coletora de fezes na barriga, com uma perna amputada. Então ele pensava assim, se os dois têm a mesma idade, e a gente está aqui falando e pensando que doença é coisa de velho, então por que esses dois velhos não estão doentes iguais, né? Bom, então, por conflitar muito isso na cabeça de Linus Pauling, ele dedicou muitos anos ao estudo do processo de envelhecimento humano, tá? E ele ganhou um prêmio Nobel justamente por quê? Porque ele provou a teoria do pH. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Teoria do pH. Linus Pauling chamava nosso corpo, e hoje a medicina também usa esse termo, chamamos o nosso corpo de um terreno biológico. Terreno biológico. O que é o terreno biológico? É o conjunto de células que formam o nosso corpo, é o nosso terreno biológico. E Linus Pauling, depois de estudar o processo inexorável do envelhecimento, ele provou que o câncer, o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, o diabetes mellitus, o Alzheimer, a hipertensão arterial sistêmica, artroses, artrites, esclerose, ele provou que nada disso são doenças. A gente precisa olhar para isso aqui como sintomas de um corpo doente, né? Ou seja, alguém tem um câncer à toa? Será que alguém tem um câncer porque tem azar? Eu joguei na Mega Sena a vida toda e nunca ganhei, então eu sou um azarado, por isso que eu tive um câncer, né? Ou será que foi Deus? Deus quis te punir porque você fez alguma coisa de errado e você teve um câncer? Não, o que Linus Pauling provou foi que o câncer não é uma doença que se manifesta à toa, né? Assim como as outras aqui que eu listei. Eu já até cometi um erro, uma doença não, né? O câncer
não é um sintoma que se manifesta à toa. Para que você tenha um câncer, você precisa ter um ambiente para que essa doença possa se desenvolver, né? Então, o nosso terreno biológico, ele pode estar saudável ou inflamado. Uma vez que você tenha o teu terreno biológico inflamado, aqui você tem o combustível para o câncer. Então, a gente não pode olhar para o câncer como uma doença, porque senão eu corro o risco de fazer o quê? De simplesmente tirar o pedaço do paciente que está com câncer, né? Por exemplo, se esse câncer for no intestino, vamos desenhar aqui, ó. Vamos desenhar o intestino, um pedaço do intestino, e eu desenho o câncer aqui, ó. Se eu olhar para isso aqui como se fosse a doença, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, vou ligar os pontos, vou fazer uma anastomose do intestino e vou dizer para o meu paciente, deu, você está curado, volta para casa, volta para a tua vida, volta para o teu terreno biológico de uma pessoa que dorme mal, que não se exercita, estressado, que come produtos industrializados, que não se expõe ao sol, que não toma água, volta para essa vida que você está curado. Será que eu posso fazer isso com o meu paciente? Nesse momento, aí eu tenho que pegar um cartão meu e entregar para o paciente e dizer assim, mas guarda o meu cartão, porque você vai voltar, você vai precisar de mim de novo, né? Por quê? Porque eu não tratei o paciente, eu não tratei o terreno biológico dele que gerou um câncer. Eu não mudei os hábitos do meu paciente, tá? Então, isso aqui é um pouco do que Linus Pauling nos falou em 1954, né? Aí você pode falar assim, Samuel, mas meu Deus, a gente está em 2017, você está aí embasando a tua medicina em 1954? Não, não estou. Depois disso, a gente teve muitos outros estudos que vieram a corroborar com o que Linus Pauling falou. Eu trouxe aqui e abordei o prêmio Nobel dele, porque ele foi a primeira pessoa na história que conseguiu mostrar para nós que estávamos fazendo uma coisa errada, que estávamos olhando para o sintoma como se fosse a doença, né? Então isso é como eu pegar um paciente que me procura com uma pneumonia e ele tosse muito, e eu vou fazer o quê? Eu vou dar um xarope para tosse. Eu resolvo o problema da tosse e mando meu paciente embora. Assim que acabar o meu xarope, como o paciente ainda está com a doença, a tosse irá retornar. Eu não tratei ele, tá? Então a gente tem que ter sempre isso em mente. O nosso terreno biológico é a parte mais importante. E eu vou fazer aqui um desenho para mostrar para vocês um pouco do que Linus Pauling quis provar com o teorema do pH, tá bem? Bom, então aqui é o seguinte, eu vou desenhar o corpo humano, tá? Somos feitos mais de 70% de água. Ó, sou médico, tá, gente? Não sei desenhar, mas imaginem isso aqui como sendo um aquário onde eu tenho mais de 70% de água, tá bem? E o que eu tenho imerso aqui nesse meu aquário? Células, trilhões de células, tá? Então vamos desenhar aqui as minhas células dentro do meu aquário. Isso aqui é o meu terreno biológico, como eu falei para vocês, tá? Olha aqui, ó. Bom, se alguém aí em casa já teve um aquário, ou conhece alguém que teve um aquário, mas não vale aquáriozinho de peixe beta, que é um peixezinho sozinho. Um aquário um pouco maior. Pergunta para esse amigo, ou se você tem aquário, o que a gente tem que fazer com o aquário que a gente tem em casa? A gente tem que estar todo dia pegando o kitzinho para medir o pH do aquário. Por quê? Porque se você porventura descuidar e deixar com que esse pH fuja do pH ideal, fuja do pH de 7,35 a 7,45, que é o pH alcalino, se o pH fugir daqui, o peixe adoece. E se você não tomar uma atitude rápida, o peixe morre. Bom, então está aqui o nosso corpo. É um aquário, exatamente igual a um aquário. Só que ao invés de peixes, a gente tem células que estão aqui dentro.
E existe um pH ideal para esse aquário, para o nosso corpo. O pH onde células doentes não conseguem sobreviver. Para que você possa nutrir um câncer, desenvolver um câncer e que esse câncer possa se proliferar, e eu estou falando do câncer, mas outras doenças, como por exemplo o Alzheimer, o Parkinson, obrigatoriamente você tem que ter o teu pH fora do ideal, tá? Então, fazendo essa analogia, fica muito mais fácil de entender a doença, né? Por que que a gente tem uma doença? Porque cuidamos mal do nosso aquário. E para cuidar do aquário, não é uma coisa tão fácil, porque a primeira pergunta que a pessoa faz é assim, mas o que é que eu tenho que fazer então para o pH do meu corpo estar bem? Por quê? Porque o nosso cérebro ele é treinado para facilitar as coisas, então a gente quer uma resposta, né? O que que eu tenho que fazer? Comer bem? Comer bem também. Eu tenho que me exercitar? Se exercitar também. Mas são muitos os pilares que constroem um pH, um aquário saudável, tá? Hoje, o que eu mais recebo no meu consultório são pessoas que quando eu pergunto, quando eu faço anamnese e eles me contam dos hábitos deles, eu imagino um aquário tomado de limo, de musgo, um aquário que nunca foi cuidado, e eu fico imaginando como é que essa célula está sobrevivendo aqui dentro, em hipóxia, desnutrida, né? Então, se me perguntam hoje, Samuel, mas que médico você é? A vontade que eu tenho é dizer, eu sou um médico que cuida de aquário, que é basicamente isso que a gente faz aqui na clínica. É esse o meu trabalho, é ensinar o paciente a cuidar do seu ambiente celular, porque quem determina a doença é o meio em que a célula vive, tá? Então, assim, falei de Linus Pauling para dar uma introdução, mas a gente tem que obrigatoriamente falar do maior trabalho já feito, que é o projeto Genoma, que foi o mapeamento de todo o código genético humano, porque o projeto Genoma só veio a corroborar com o que Linus Pauling disse, mas de uma maneira muito mais científica, muito mais elucidativa. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre Genoma, tá? O projeto que foi concluído no ano de 2013, que trouxe o maior número de informações para nós médicos e também não tem como falar de genoma e não falar de epigenética, né? Uma ciência que está cada vez ganhando mais terreno e que está cada vez provando que não somos reféns da nossa genética, tá bem? Então, aqui hoje eu expliquei um pouquinho, eu não expliquei o que é a medicina integrativa. A gente vai precisar de vários vídeos para entender isso, mas eu expliquei um pouquinho de como é a visão sobre o aspecto integrativo do que realmente é ter saúde, né? Por exemplo, voltando aqui um pouquinho, esse meu aquário aqui, se eu colocar todo dia um pouquinho de pesticida nele, se eu colocar um pouquinho de corante nele, se eu colocar um pouquinho de conservante nele, eu não estou sentindo nada. Eu não sinto absolutamente nada. Então, sob o ponto de vista saúde é igual a ausência de doença, eu comi veneno, eu comi corante, eu comi conservante e eu estou bem, porque eu não estou sentindo nada. Mas não é isso. Ter saúde é muito mais do que não ter sintoma, tá bem? Então vamos falar no próximo vídeo sobre genoma, que é um assunto que me encanta muito, gosto muito de estudar e vou tentar passar um pouquinho para vocês o pouco que eu sei sobre genoma, porque o estudo do genoma foram anos de mapeamento, tem muita coisa ainda por se descobrir, mas a gente vai abordar esse tema, ok?